Boa noite a todos que chegam, boa noite para mais uma Agenda Planetária. Agenda Planetária referente ao mês de abril. O mês de abril que está aí, está chegando, está cada vez mais próximo. Hoje, a data, dia 27 de março de 2022. Nós vamos aqui verificar os aspectos astrológicos, as configurações astrológicas referentes a abril de 2022. Nós vamos aqui, primeiramente, vou fazer aqui uma listinha de aspectos que vão ser os aspectos e ingressos planetários que vão ser os mais importantes do ano. Tá? Por exemplo, do ano não, do mês, né? Do mês de abril. E nós vamos ter, em abril, Vênus ingressando em Peixes. Olha, Vênus ingressar em Peixes é importantíssimo, é o signo de exaltação de Vênus. Nós vamos ter Mercúrio ingressando em Touro, e lá no último dia do mês, o dia 30 de abril, Mercúrio ingressa em Gêmeos. Né? No dia 30 de abril, Mercúrio ingressa em Gêmeos. Ele vai passar o mês todo em Touro, quase todo, né? Alguns dias à frente. E nesse mesmo dia em que ele ingressa em Gêmeos, lá depois, também vai ter o eclipse solar em Touro. Vai ter um eclipse solar no dia 30 de abril. Marte também vai ingressar em Peixes no mês de abril. A gente já vai aqui dizer as datas, vai demonstrar aqui quais são os pontos principais desses ingressos. Alguns aspectos importantes, vou falar aqui primeiro em astrologuês e ao longo do vídeo eu vou traduzir todos eles, cada um a seu momento. Vejam só, nós vamos ter Marte em conjunção com Saturno. Isso faz parte de um vídeo que eu já vou mencionar aqui para vocês. Mercúrio vai ficar casime, que vai ficar no coração do Sol, vai potencializar muito a característica de Mercúrio. Mercúrio, aliás, ele tem uma predominância grande nesse mês, porque é o único planeta, tirando a Lua ali, que é o único fator que mais faz aspectos, Mercúrio é o único planeta que mais vai formar aspectos ao longo do mês. Então, temos um mês aí muito voltado para a comunicação, para o intelecto, para as formas de dialogar. Esse é o mês também em que há a conjunção exata de Júpiter com Netuno. Isso já foi falado no mês passado, né, nos 4 vídeos que estão aqui no canal. Além de Júpiter conjunção Netuno, nós vamos ter aqui Mercúrio em sextil com Marte, Mercúrio em quadratura com Plutão. Vamos ter o Sol em quadratura com Plutão, logo depois do Mercúrio. Vamos ter Vênus em bom aspecto sextil com Urano. Mercúrio em conjunção com Urano, olha só quanta coisa que Mercúrio está fazendo, né? Mercúrio em sextil com aquela conjunção de Júpiter com Netuno, e Vênus em conjunção com Júpiter e Netuno também, um pouco mais à frente no mês. O Sol vai fazer sextil com Marte, e um pouquinho mais à frente Mercúrio vai fazer uma quadratura com Saturno quase que no fim do mês, já quase terminando o mês. Temos uma data também muito especial, lá no dia 26 de abril, em que a Lua vai formar uma conjunção com Marte, Vênus, Júpiter e Netuno, todos eles em Peixes, lá no dia 26 de abril. Isso aqui é uma listinha de quais são os principais eventos celestes aqui listados, né, da nossa live de hoje, com a agenda planetária. Eu tenho aqui também, gente, antes da gente começar, algumas informações importantes para todo mundo que está nos assistindo e também para o pessoal que nos acompanha no Holandaverso, e tanto para o Holandaverso quanto para o público geral que está acompanhando aqui no canal. Primeiro nós temos, está publicado já as emergências e intensidades das conjunções de abril de 2022, Marte, Saturno, Júpiter, Netuno, um vídeo sobre a primeira quinzena de abril, que, repito, já está disponível no Holandaverso, já está no ar. Acessem aí no canal, já está no canal. Esse vídeo detalha tudo bonitinho, né? Tem um detalhamento forte ali sobre essas duas importantes conjunções do mês, e recomendo que todos assistam, porque vai complementar muita coisa que eu disse aqui a respeito dessas configurações celestes. É um mês muito intenso, abril e maio são meses muito intensos, né? Abril tem muitos aspectos favoráveis, mas
os que são tensos, eles são tensos para valer, né? Eles são bem... é uma arromba assim, uma explosão assim, né? Bem forte. E então vamos aqui começar, mais à frente eu dou mais alguns recados. Vamos começar aqui então com algumas informações importantes sobre o nosso mês. Vamos fazer já a leitura dos aspectos que vão acontecer, né? Inclusive os lunares. Os lunares todo dia tem aspecto. Vale dizer aqui, vou transferir aqui a imagem para que vocês me acompanhem com o desenho do mapa. Esse mapa está projetado para o dia 1º de abril. Vamos lá, então. Aqui está o mapa. Esse aqui é o mapa que corresponde ao dia 1º de abril. E lembrando aos navegantes, as pessoas que estão chegando agora, que conhecem pouco de astrologia, esse aqui é o zodíaco solar, né? Começado ali sempre com 0 grau de Áries, terminando no 29,59 de Peixes. O zodíaco que começa com a eclíptica, com os signos cada um no seu lugar, 100 casas astrológicas. Todas as divisões aqui são dos próprios signos, para que a gente não precise localizar as condições que a gente vai analisar numa única localidade, né? Uma única região. Então isso aqui serve para qualquer região do planeta. Muitas coisas já foram inclusive faladas no mês passado, como a própria conjunção de Marte com Saturno, que de fato, na verdade verdadeira, ela já está em funcionamento. Marte e Saturno já estão praticamente em conjunção, a órbita já está muito próxima, né, de conjunção. Júpiter e Netuno, idem, já estão em conjunção também, já nesse finzinho de março, e em abril vão atingir o ápice, né? Dia 4 de abril, dia 9 de abril, atingem o ápice de suas conjunções. O ápice é o momento exato, é o aspecto partiu, a conjunção precisa, né? No grau e minuto certinho. Então já falamos isso aqui várias vezes, quem quiser assistir o mês passado está todo disponível já no canal, e esse ano a gente já listou aqui agora quais são os aspectos que vão ser feitos aqui, quais são os principais aspectos. Mas a gente começa o dia 1º de abril ali com uma lua nova, né? No próprio dia 1º a gente tem uma lua nova, a lua nova de Áries, ela acontece logo no dia 1º de abril, não é mentira, está aqui, tá no desenho, tá? Dia 1º de abril aqui no Brasil é considerado o dia da mentira, né? Mas a lua nova de Áries, além do signo de Áries ser um signo de inícios, de dar ponto de partida para alguma coisa, a lua nova, as luas novas em geral, são também pontos de partida, são fatores que, especialmente quando a gente começa a realizar alguma coisa no dia seguinte à exatidão da lua nova, a gente está promovendo um impulso bastante eficaz para que aquela coisa tenha seu desdobramento, seu desenvolvimento. Então fica aí a dica, olha, o dia 1º de abril é a lua nova exata, se esperarem algumas horas após o dia 1º de abril, que é uma sexta-feira, já vai ter algumas horas que eu falo aqui, após meio-dia, né? Tem que ser assim, vamos dizer, 18 horas já, 18 horas já está um momento bastante propício aqui para começar alguma coisa dentro desse âmbito. O dia seguinte um pouquinho melhor. Uma lua nova em Áries, além de desencadear, como toda lua nova, um bom impulso para as coisas que a gente quer fazer, nesse caso aqui é um impulso quintuplicado de potência. Tudo que acontece, né, todo grande aspecto que ocorre no signo de Áries, ganha impulsividade, força, inspira uma grande parte da humanidade a romper barreiras, a ultrapassar temores, a vencer as obstruções autoimpostas, a necessidade que a gente tem de segurança, a gente arrisca um pouco mais, né? A gente sai do lugar comum, a gente sai da saia da mãe, né? Debaixo da saia da mãe. A gente começa a enfrentar o mundo, ainda que com a cara lavada, ainda que a gente esteja inocente, ingênuo, diante dos desafios. Mas se não tiver essa ingenuidade, a gente também não dá um passo à frente. A gente tem que ter um pouco dessa ingenuidade ariana para dar um passo à frente. Porque senão a gente vai criar, com o tempo, a pessoa cria preconceitos, por outro lado, pode criar temores, né? Pode criar milhões de justificativas, algumas até inteligentes, mas milhões de justificativas que na verdade não se aplicam de todo para não fazer alguma coisa.
E quando há uma potência dessas em Áries, aquela vontade que a gente tinha assim de, poxa, eu queria tanto realizar alguma coisa, mas eu não faço isso por causa disso, mas então não faço. A gente usa o mais, né, para explicar por que não fez. Isso se reduz consideravelmente com essa abertura que o Áries dá. Então a gente começa lá o dia com a Lua formando sextil com Marte, sendo uma Lua nova em Áries e um sextil com Marte. Já começa ali o dia 1º de abril, a gente pode inclusive, a gente vai incluir aqui o dia 2, dia 3 de abril como datas muito interessantes, especialmente os dias 1 e 2 como os dias com facilidade. São dias, eu não diria exatamente felizes, porque Marte está em conjunção com Saturno, é conflituoso, é polêmico, é confrontador na coletividade, entre pessoas poderosas, entre pessoas que querem inovar e outras que querem conservar, que querem manter as coisas do jeito que estão. Essa condição aqui, ela ultrapassa quaisquer retenções que possamos fazer. Aqui, em geral, a gente pode até ultrapassar as limitações em conjunto, sempre tem uma cooperação com esse aspecto aqui acontecendo. Então, a Lua já começa o mês de abril, Lua e Sol, com a Lua nova, e ao longo do dia ainda vai formar esse ótimo aspecto aqui com Marte. Um ótimo aspecto com Marte que para muita gente na sexta-feira, que pode ali aventar a hipótese de chegar para o chefe e falar assim, olha, rendi tudo isso aqui no meu trabalho, né? Para ver se encontra ali um pouquinho mais de prestígio, pode conseguir um pouquinho mais de prestígio. Outras pessoas vão encontrar ali uma possibilidade de demonstrar que adquiriram uma habilidade nova e com improviso resolver um monte de situações que às vezes pareciam tão difíceis para os outros, né? A hora de improvisar é essa, né? Já vamos ter ali uma lunação inteira, né? O que significa 28 dias à frente, com o privilégio para a capacidade de improvisar. Todos aqueles que têm capacidade de improvisar bem, que pegam emergências, pegam situações inusitadas, já sobressaem um pouco mais, ganham mais facilidades para desenvolver suas ideias. Mercúrio aqui já está em conjunção com o Sol, está muito próximo do Sol, está naquela condição que muitos consideram debilitante, que é combusta, mas ele logo, no dia 2 ali, ele já vai ficar casime, ele vai ficar muito poderoso, o que significa o seguinte, vamos lá para o dia 2. Vamos lá para o dia 2, já passei aqui, ó. Dia 2, Mercúrio está aqui em 12,29, algumas horas depois, lá para as 20 horas, na região aqui do Brasil, na região do horário de Brasília, lá para as 20 horas, ele fica absolutamente exato na conjunção, no grau e no minuto. É a data do Mercúrio casime, é dia 2 de abril. O que significa isso? Que temos um período de favorecimento extremo para todos os setores intelectuais, para a comunicação e para as pessoas que querem dar um pontapé inicial em cursos novos que querem fazer, querem dizer alguma coisa que por força de milhões de convenções ou então milhões de contingências, de obstruções, não puderam dizer, né, de alguma maneira para alguém. Desde que a pessoa se conscientize que o Mercúrio em Áries tende a ser um pouco abrupto na fala, se ela conseguir assim, dosar um pouco o que vai dizer, é ótimo dizer as coisas que sente, que pensa, é um momento em que há uma resiliência muito boa de aceitação para as verdades, né? O Mercúrio chega bem no coração do Sol, estar casime é estar no coração do Sol, né? Então ele vai adquirir todas as benesses ali, comerciantes, professores, gente ligada a toda e qualquer área de comunicação, mesmo quem trabalha indiretamente, quem não fala, né, quem não coloca a cara a tapa, mas escritores, são pessoas que podem começar a escrever um romance, ou então a anunciar seus projetos literários nesse momento. Muitas notícias podem vir bombásticas, até porque, primeiro que Mercúrio e o Sol estão em Áries, né? Tudo é muito direto, tudo é muito intenso, simples, reto e direto, mas bombástico. E agora, a Lua, que está ali já está numa fase ali, ao meio-dia do dia 2, ela já está ficando vazia de curso, né? Ela já está
teria feito ali o último aspecto dela com Plutão, mas no comecinho do dia ela ainda estaria fazendo esse aspecto, aplicando esse aspecto. Traduzindo para o português, é um dia dramático, né, com as coisas que precisam ser purgadas. É preciso dizer aquilo que sente, que pensa, de modo que as pessoas saibam o que está acontecendo de fato, que tomem atitudes. É a hora da gente tomar atitudes. É um momento excelente para tomar decisões, e essa quadratura da Lua com Plutão, especialmente na parte da manhã, no horário aqui de Brasília, 3 horas, né, 3 horas de diferença a menos do meridiano zero, né, de Greenwich. É excelente para a gente tomar decisões, né, e colocar essas decisões para funcionar, para ligar o motor, né? É ótimo para a gente ver isso. Então, apesar dessa quadratura, que ela é bombástica, que vai ter ali, eu vou ter que, para fazer uma escolha, eu vou ter que abandonar alguma outra coisa. Então, se eu vou seguir numa direção, eu tenho que deixar de seguir na outra direção, que também é opcional. Então, fazer escolhas implica perda, implica abandonar, né? Então é um momento ali, o dia 2, que é um sábado, implica fazer essas escolhas um pouco mais duras, mas normalmente a gente tem coragem e tem a cuidado, a gente fica com um pensamento muito agudo, muito rápido, com deduções rápidas, né? Muito afiados no pensamento e também nas palavras com essa conjunção. O próprio fato do Mercúrio estar em Áries já impõe essa rapidez nesse bate-pronto, mas ele estando Casime, o melhor de Mercúrio vem, que dar uma chance à inteligência e à razão prevalecer. No dia 3 de abril, temos ali a conjunção do Sol com Mercúrio ainda em andamento. O Mercúrio já passou ali um pouquinho do Sol, já não está mais Casime, vai logo entrar naquela condição combusta de novo, que costuma ser designada como debilitante, mas eu vou, assim, por experiência, por observação, não é tão debilitante assim, só tomar um pouquinho de cuidado para não falar apenas de si, dos próprios projetos, não é uma coisa assim tão horrorosa. Inclusive porque esse próprio Mercúrio aqui, ele já está se aproximando de um bom aspecto de Marte, muito, muito proximamente a isso, né? A Lua já teria ingressado ali em Touro, que é seu signo de exaltação, no próprio dia 2, vamos voltar um dia aqui, ó. No próprio dia 2, ela já vai, algumas horas à frente do meio-dia, ela já vai entrar ali no signo de Touro, ela vai entrar no signo de exaltação dela, vai ficar muito poderosa. E no dia 3, ela já forma uma conjunção com Urano, que já nesse momento ali não está formando nenhum aspecto, nenhuma condição danosa com nenhum outro planeta desses que a gente está utilizando aqui no sistema, né? E essa conjunção, ela está bastante interessante, primeiro porque a Lua está exaltada, e segundo que isso está acontecendo dentro de um termo que é o de Mercúrio ou de Júpiter. 1, 2, 3, 4. É o termo ainda de Mercúrio, numa face da Lua, que o termo aqui, onde estou envolvendo aqui com o cursor, e a face aqui da Lua, isso torna a Lua 2 vezes mais poderosa. Quer dizer, ela vai dar uma ênfase, traduzindo para o português, ela vai dar uma ênfase muito grande aos aspectos uranianos, e os efeitos podem ser inovações, grandes ideias, sair da inércia, ganhar desempenho através de uso de tecnologia, uma importância muito maior ao uso dos recursos midiáticos. Há alguns anúncios sobre que afetam, né, que venham a afetar mudanças nos sistemas financeiros locais e mundiais, né, internacionais. Algumas pessoas que estão ligadas à indústria de tecnologia podem fazer alguns pronunciamentos importantes, talvez fazendo promoções de vendas de equipamentos, como celulares. Outras podem vir a programar coisas como lançamentos novos de foguetes, né? E a gente está cheio de problemas aqui, mas podem lançar novos foguetes aí para fazer turismo espacial também, está dentro do escopo disso aqui. Não é a única coisa, obviamente, mas está dentro do escopo. E essa conjunção, ela esclarece o pensamento, ela pode
vir acompanhada de algum embate. Não esqueçam, temos embate o mês todo, tá? Marte está em conjunção com Saturno. É o suficiente para que, enquanto durar a conjunção e depois que ela terminar, vão haver os efeitos, né, as sequelas dessa conjunção. É um mês aí de bastante combate, de bastante resistência. Imagine uma situação de Marte e Saturno como a de um monte de guerreiros vikings tentando invadir um castelo usando um ariete, né? O nome ariete vem de Áries, né, que colocavam até um carneiro na ponta de um tronco, né? Então vinham com a ariete para bater na porta do castelo com toda a força. É mais ou menos, em parte apenas, o que significa essa conjunção. A resistência está sofrendo uma força contrária a ela, né? Uma força vigorosa contrária. Não é apenas nesse sentido que essa conjunção funciona. Ela também pode funcionar na base do fôlego de maratonista, né? De pessoas que se engajam em coisas muito penosas, que demoram muito tempo para terminar, mas com uma coragem, com uma dignidade extraordinárias. E tendo ali essa passagem inovadora ali da Lua com o Urano, o dia 3 pode ser bastante promissor nas ideias mais arrojadas, né? Às vezes as pessoas estão precisando de um choque, né? Um choque de consciência no dia 3 é o que pode acontecer. O dia 4, que é a segunda-feira. A gente começou na sexta-feira, a gente está tomando como uma primeira semana, a sexta-feira, que é o dia 1º, e agora vamos entrar ainda, agora sim na primeira semana ali seguinte, né? A partir do dia 4. A gente vai ter uma primeira semana aqui, uma análise um pouquinho maior da primeira semana por causa de 2, 3 dias a mais. No dia 4, a Lua ainda está em Touro, aí já forma aspectos tensos com aquela tal conjunção com Marte e Saturno. Inclusive o dia 4 é a data exata dessa conjunção. Vou tornar a exortá-los a assistirem o vídeo que tem todos os detalhes do funcionamento, da expressão desta conjunção aqui, esta que eu movo aqui em volta o meu cursor, sobre a qual eu movo meu cursor aqui. Tá? Marte e Saturno. Ela vai disparar o potencial negativo, o potencial conflituoso, o potencial de embates. Olha, se muitas coisas velhas, encarquilhadas dentro de casa podem quebrar, coisas que a gente está demorando para substituir, equipamentos que estão precisando de uma manutenção preventiva. Não esqueça que isso aqui está em Aquário, um signo ligado a inovações. Então, equipamentos que precisam de manutenção preventiva podem dar o problema justamente ali naquela data que é a segunda-feira, dia 4. Então, se você lida com logística, com supply chain, essas coisas assim, fiquem atentos, porque pode dar um monte de chabu, né, em instalações nesse dia aí. Inclusive a Lua nesse dia ainda vai tocar a estrela Algol, que ainda está mais ou menos perto do nó do norte, já se afastou bastante já, mas o nó do norte, né, mas está mais ou menos perto, vai chegar, não está em conjunção mais, mas a Lua vai tocar o Algol nesse dia, quer dizer, vamos ter aí um dia tenso, bastante tenso, né? Segunda-feira. Um dia cheio de conflitos, um dia cheio de bate-boca, um dia cheio de rancores e de teimosia extrema, né? Estamos falando de Aquário e de Touro, duas criaturas, dois signos tremendamente teimosos e resistentes. E tem gente que até se surpreende quando a gente diz que aquariano é teimoso. Aquariano é bem teimoso. Embora promova a mudança, tenha muito afeto pelas inovações, qualquer coisa que se desvie da sua construção ideal, ele resiste bravamente a qualquer coisa que sai disso. Isso é uma tendência geral, obviamente as pessoas têm parâmetros diferenciados, são variados, né? Mas a matriz arquetípica do aquário é bastante resistente a modificar a sua diretriz. E esse pode ser um dos dias mais teimosos, de muita resistência, né? Compensação, essa Lua tem uma compensação, aliás, muito boa para essas condições de conflito. Por um lado, temos as explosões de coisas que estavam entaladas na garganta, que as pessoas saem dizendo logo na cara, assim, e pegam um pedaço de pau e dão na cabeça um do outro, né? E temos até situações de violência ocorrendo com mais frequência, os noticiários acabam dando conta disso.
Já a Lua também forma um bom aspecto com Júpiter e Netuno nesse dia. Então, na mesma proporção em que essas situações violentas e mais duras, temos também a condição de enlevo, né, das percepções de caridade, de auxílio, as mesmas condições de cooperativas, só que no sentido mais afetivo, mais caloroso, mais empático. É um momento bastante criativo também, né? Desde que a gente não exponha os planos principais para todo mundo a esmo, é uma forma muito boa de angariar, né, de receber boas ideias aí do inconsciente, anotar aquilo ali tudo e começar aos poucos a organizar, né? Do caos, do brainstorming, vem ali alguma ideia que pode ser organizada. E a Lua, nesse mesmo dia, ainda vai formar um trígono com Plutão, né? O que vai se acrescentar todos esses aspectos já interessantes que a gente já citou. Esse trígono é um bom aspecto, é uma coisa favorável, o que aumenta nosso poder de aprofundamento, de mergulho é, em situações, nas coisas que a gente quer realmente conhecer. A gente descobre coisas que precisam ser descobertas para que a gente possa se desenvolver, evoluir, né, sair da inércia também. É um bom momento para a gente ter coragem de encarar as nossas próprias complexidades, as nossas próprias contradições nessa fase. É uma hora de ter coragem, de exibir essa coragem. Aqui, para o dia 5 de abril, que é uma terça-feira, dia 5 de abril é um dia de Marte, né? Uma terça-feira é dia de Marte, e Marte ali já está começando a se afastar, mas assim, muito pouquinho só. Saturno ainda está com aspecto exato, ainda está no mesmo grau, muito forte ali esse aspecto, e Marte vai se aproximando ali de Vênus. Vênus está muito pertinho já de entrar em Peixes. Aliás, é no dia 5 mesmo que Vênus ingressa em Peixes, horas à frente do meio-dia, né? Na região aqui do horário de Brasília, horário brasileiro, Vênus ao meio-dia ainda está em Aquário, mas ela está em transição ali de Aquário para Peixe. Está aquele momento ali anarético em que parece que está dando o último suspiro antes de entrar, de nascer para um novo padrão. Esse dia 5 eu vou até demonstrar aqui as horas, olha aqui, ó. Em que momento que ela entra, em que hora? Olha aqui, ó. Em 13 horas ela já entrou. Antes das 13 horas ela já entrou em Peixes. E Peixes é o signo de exaltação de Vênus. Peixes é o signo em que Vênus vai estar muito poderosa. Então é assim, temos aí um início de um mês inteiro em que Vênus vai passear por Peixes, em que romantismos, arte, gentilezas, caridades, percepção muito elevada assim, em relação ao outro, um certo misticismo, as conotações, as metáforas, né, as linguagens figuradas, elas vão ganhar muito mais relevância, né, elas vão até contrabalançar aquela coisa do Mercúrio em Áries, que é sempre tão prático, objetivo, direto, tão assim, as coisas têm que funcionar, tem que ser tudo simples, tem que ser tudo agora, e pelo menos Vênus em Peixes amplia as nossas possibilidades de reflexões, de contemplação, para que a gente possa digerir uma informação vinda tão de imediato, pode ter ali, pode se dar um pouquinho mais de tempo para entendê-la um pouquinho mais a fundo e não sair tirando deduções apressadas, né? Tirando conclusões apressadas. Aqui, olha, a Lua ingressou em Gêmeos e forma ali, ela teria acabado, já formou e já está saindo ali da quadratura com Vênus, e que isso teria acontecido na própria virada do dia 4 para o dia 5, que é uma terça-feira. É o único aspecto mais tenso que nós temos ali. Vocês reparem que toda a gama planetária está toda concentrada nesses signos aqui, ó, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries e Touro. E só a Lua que vai passear por todos os demais signos. Enquanto tudo que tiver acontecendo aqui, né, que nesses signos que estão, entre aspas, vazios, a Lua vai servir como um gatilho para disparar os padrões que esses fatores representam, cada qual no signo que ocupam. E estamos ali, então, com essa quadratura que já está se desfazendo, assim, a virada do dia 4 para o dia 5, ele é realmente... O dia 4 mesmo é o dia mais tenso, talvez, da semana,
um dos dias mais difíceis, um dos dias mais conflituosos que a gente já viu, mesmo com compensações, mesmo com atos de grande abnegação de muita gente, né, de alto sacrifício belo, assim, nobre, né, mesmo com esses atos. Agora, inclusive assim, situações como guerras, né, como a gente está vendo aí nos noticiários, elas podem recrudescer no dia 4, na virada para o dia 5 ainda também. Tentativas de acordo da virada do dia 4 para o dia 5 ficam muito mais difíceis do que a média, né? O Vênus é o planeta ótimo para formalizar acordos, para gerar conciliações, mas não há conciliações nesses 2 dias aí. Vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, já sabemos que o Mercúrio já está se distanciando cada vez mais do Sol, já está naquela condição de combusto, mas no dia 6, quarta-feira, que a gente vai descrever isso aqui já já, mas antes vou mostrar aqui para vocês um novo recado. Em abril a gente também tem um lançamento, mas assim, especial, especialíssimo, uma bota especial nisso, em abril. A gente está aproveitando essa potente conjunção Júpiter-Netuno e essa passagem ali que o Marte vai ter com o Saturno, a Lua vai passar por Câncer, a gente vai fazer um lançamento espetacular aí em abril, vocês vão ficar doidos com aquilo ali. E você que participa do Holanda Verso vai ficar sabendo antes, fica de olho no aviso lá do Holanda Verso, fica de olho. E para esse lançamento, os nossos alunos participantes do Holanda Verso vão ter descontos exclusivos. Os alunos que são participantes do Holanda Verso vão ter descontos exclusivos, viu? Se você tiver qualquer dúvida sobre essas promoções de abril, fala com a gente pelo WhatsApp 5521-98827-9999. 5521-98827-9999, em horário comercial, sempre em horário comercial. Não adianta mandar mensagem meia-noite de sábado para domingo, que a gente só responde em horário comercial, mas responde rapidinho. Tá? E olha só, não esqueçam, o Holanda Verso, é carlosholanda.com.br, procura lá o link também quem não tiver acessado aqui. E fiquem atentos a essa novidade, que é uma novidade extraordinária. E voltamos aqui a quarta-feira, dia 6 de abril. Quarta-feira, dia 6 de abril, a Lua está em Gêmeos, já teria ingressado ali em Gêmeos no dia anterior, e forma um aspecto, o único aspecto difícil que forma é com Júpiter e Netuno, é o momento em que estamos com uma dupla função, né? Uma que é organizadora ali com o bom aspecto da Lua com Saturno, mas é organizadora da mente, né? A cabeça funciona muito bem com produções intelectuais, com coisas que a gente pode fazer para se comunicar melhor, né? Organizadamente, com argumentos de peso, né? Mas para o fazer, o dia 6 está o caos, né? Quadratura de Lua passando ali, transitando por Gêmeos, em aspecto difícil com Júpiter e Netuno conjuntos. Né? Em Peixes, temos o caos, né? Temos o caos instalado ao nosso redor, né? Nas nossas condições mais imediatas. A Lua está em Gêmeos, ela vai fortalecer a condição que Mercúrio se encontra aqui. O dia só não é um dia muito brabo, porque a gente tem racionalidade suficiente para conseguir montar esquemas compensadores, improvisos e coisas similares. Esse bom aspecto ali com Saturno é muito bom para a gente desenvolver alguma paciência mesmo diante. É uma compaixão que a gente tem que ter, caridade, né? Um conhecimento das limitações alheias, para que a gente não fique cobrando em demasia os outros por uma eficácia que elas não podem ter, não é porque elas não são capazes de ter, porque ainda não deu tempo de construir aquilo, e porque talvez ou você ou outros que seriam responsáveis não deram ainda condições para que isso fosse realizado. Às vezes essas condições precisam vir de fora, não apenas a pessoa, não é só a pessoa que tem que construir isso. E é justamente esse fator compensador que a razão ali pode dar. A razão está em voga no dia 6, quarta-feira. Temos um bom aspecto ali da Lua com Mercúrio, com o Sol, esse sextil ali, então essa multiplicação de favorecimentos está ótima, né?
É muito bom para quem estiver estudando, para passar em provas, é muito bom para quem tiver que apresentar um trabalho para gente muito rigorosa, que cobra muito, né? Que tem rigor nas suas análises, nas suas críticas. É um momento em que a comunicação precisa ser sucinta, direta, porém profunda ao mesmo tempo. Tá? Mas muita gente consegue construir, às vezes até com uma frase de efeito, né? Construir reflexão a partir de uma frase de efeito simples à beça, né? Muita gente, é muito perfeitamente possível fazer uma coisa dessas num dia como esse. E então é um momento ótimo para a gente entrar em contato com aquele amigo para trocar ideias com eles a respeito, algum amigo ou vários amigos, né? Amigos, participantes do mesmo clube ou da mesma fraternidade, para trocar ideias com eles em torno de projetos para o futuro, em torno de ideias que você estava tendo ali, e de repente você dá o pontapé inicial, né? Começar ter o ponto de partida ali de alguma produção que precise desse esforço intelectual. Você vai estar particularmente, todo mundo vai estar particularmente mais hábil para essa produção intelectual. Mas eu vou repetir, temos causa em volta. É a habilidade para a produção na cabeça. A cabeça tem entendimento claro e fácil para a maioria das pessoas. Não, tem algumas pessoas que são tão obtusazinhas que não conseguem fazer isso nem com bom aspecto. Mas a grande maioria consegue. Mas você está com essa organização mental, mas é como aquele escritório de cientista louco, né? O sujeito consegue inventar uma coisa brilhante, mas em volta está uma bagunça terrível, né? É mais ou menos essa situação. Não adianta tentar organizar tudo nesse dia. Organiza o que está ao seu alcance, que é mais fácil, né? E se comunica com os outros para que você possa ter adesão às ideias. Essas ideias vão ser muito boas. Tem muita gente com insights excelentes no dia 6, quarta-feira. O dia 7, vamos ver aqui como é que está o dia 7 de abril. Está faltando um pouco de luz aqui, que se faça a luz aqui, o Fiat Lux, no dia 7. Dia 7 de abril, a gente tem... Agora eu botei um pouquinho mais de luz, agora vocês estão me vendo um pouquinho melhor, né? O dia 7 de abril está aqui com a Lua já saindo de Gêmeos, entrando no seu signo de domicílio em Câncer, né? Aqui, ó, uma horinha já vai estar ali, ó, em Câncer, ó. Às 13 horas do horário de Brasília já está em Câncer. A Lua vai formar ali, já vai terminar, né? Vai ter terminado de formar bons aspectos com Saturno, com Marte, muita energia para colocar as coisas em prática, né? E também está prestes a formar um trígono com Vênus, um bom aspecto com Vênus. Olha aí as artes, olha aí o abrigo, olha aí o aconchego, olha aí a conciliação e a reunião de pessoas, muitas vezes pessoas da mesma família. Muita gente costuma perguntar aí no chat quais são os dias bons para negociar imóveis, né? Claro que a negociação de um imóvel de uma pessoa é muito melhor que a gente veja no próprio mapa do indivíduo e não de uma maneira geral assim. Mas se a gente tentar experimentar um dia favorável para negociar imóveis, procurar imóveis, né, fazer uma prospecção, esse dia 7 de abril, que é a quinta-feira, está muito bom. A Lua vai estar justamente num signo ligado à busca de abrigo, de ancoragem, né, de enraizamento, que é Câncer. Então temos iniciativas em torno disso, de formar esse ambiente de convivência. E com um bom aspecto com Vênus, é um ambiente de convivência harmônico, em que todo mundo tem compaixão e que todo mundo tem uma compreensão nata do comportamento alheio. Então, está ali um dia bastante compensatório. Tá, essa quadratura com Júpiter e com Netuno, no dia 7, já está indo embora, já não está praticamente com efeito. O Mercúrio é que já está se aproximando de uma quadratura com Plutão. Aí a gente vai começar, especialmente na semana seguinte, vocês prestem atenção aqui, mas essa semana já vai chegar bem perto. Ó. Essa semana aí que vai, ó, quinta dia 7, sexta dia 8, sábado dia 9, aí no domingo dia 10, que é a semana, nós vamos ter aí o Mercúrio em quadratura exata. Vamos ver aqui já já. Aliás, deixa eu tirar essa dúvida aqui rapidinho e já volto. Ó. Aqui... no próprio domingo, exatamente, sábado e domingo. Vamos voltar aqui para o dia 7. Mas já no dia 7, já temos aquela
depois desse indicador que é muito bom para o abrigo, temos uma sequência de dias, né? 7, 8, 9, 10 e até o dia 11, quando o Mercúrio vai sair de Áries, né, para entrar em Touro, uma sequência de dias com dificuldades ali nas comunicações, especialmente por causa das interpretações. Algumas interpretações daquelas bem paranoicas, de coisas que às vezes são ditas de maneira aleatória, não foram direcionadas. E sempre com um arroubo de fúria que vem das entranhas, daquelas coisas que estão enterradas bem fundo na memória, lá nos cafundós do Judas, lá em 1912, que a pessoa foi magoada não sei quando por alguma coisa que foi dita. Então é muito fácil da coletividade e das pessoas mais sensíveis a isso associarem o que é dito nessa época com algumas dessas dores, dessas coisas mais ou menos traumáticas. E aí quererem, né, sentirem uma certa compulsão de darem respostas à altura. E muitas vezes essa resposta à altura está fora de contexto. Então, muita atenção com essa fase aqui. É um dia, já são dias de bate-boca. Vamos pegar aqui o dia 8, só para vocês verem aqui. O dia 8 está cada vez mais próximo, tá vendo? Mercúrio quadratura Plutão. A Lua está bem com Urano, bom para formar amizades, trazer amigos para casa, ouvir os seus vinis, né? Fazer o seu saudosismo ali com os vinis, suas coleções de quaisquer coisas, né? Os acúmulos cancerianos de memória. E isso sempre compartilhado com os amigos, e aquele momento em que o tradicional, o antigo, o arcaico, aquilo que vem da tradição cultural, ele está em plena, total harmonia com as grandes inovações. Algumas pessoas podem vir a fazer investimentos em coisas como museus ou projetos que promovam a cultura e as raízes de alguma localidade. Nessa data aí que é a sexta-feira, dia 8. Podem ter até anúncios a respeito disso. O Mercúrio está bom ali com Saturno, mas principalmente com Marte, então o raciocínio, essa quadratura com Plutão, ela só não está mais grave ali no dia 8, porque temos um compensador maravilhoso nesse bom aspecto de Mercúrio aqui, ó, com Marte. Ele está aplicando esse bom aspecto com Marte. Então, em vez de apenas brigar, a pessoa está lutando para expressar um ponto de vista que é útil para mais do que uma pessoa só, é útil para os demais. E o raciocínio parece que está afiadíssimo. Eu já tinha falado que é um mês de grande improviso, né, de grande capacidade de improviso. Então, aquelas pessoas que têm já naturalmente essa capacidade de improviso, elas sobressaem muito, elas ganham muito terreno à frente, elas têm possibilidade de encontrar saídas para problemas que as outras pessoas consideram intransponíveis. É justamente nessa fase ali que a gente sai. Mas isso, obviamente, não tira aqui a tensão crescente que vai rolando ali entre Mercúrio e Plutão, que pode resultar em falar coisas que você me magoou assim, 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 agora você vai ter que ouvir, você está dizendo isso agora, então toma, miserável, aquela coisa assim, bem magoada, né? É uma mágoa que sai com toda a força, rancores, são muitos rancores que solta ali do Plutão em Capricórnio, ele suscita muitos rancores e revanchismos, né? De muito tempo atrás, e muitas pessoas podem ser tocadas por isso e expressar isso da pior maneira possível. Então, a palavra pode ferir, um documento assinado para prejudicar alguém pode ser um prejuízo avassalador, não para uma, mas para muitas pessoas, né? Um decreto, né, também pode ser uma coisa muito grave durante essa fase, pode ser às vezes refutado com veemência durante esses dias aqui. Mas tirando isso, na parte mais individual, o período ali é simplesmente excelente para essas trocas que eu já tinha falado ali sobre brainstorming e tudo mais, essas trocas de ideias entre pessoas que estão com os mesmos planos, com os bons planos para progredir junto, né? O dia 9 de abril, que é o sábado, é o último dia da primeira semana, que a gente analisou desde a sexta-feira anterior até o sábado, né?
o último dia da primeira semana, a Lua ainda está em Câncer, vai formar uma oposição com Plutão, uma quadratura com Mercúrio, que também está em quadratura com Plutão. Então, temos o dia 9, sábado, como o segundo dia mais tenso desta primeira semana, talvez um dos dias mais tensos do mês. É aquela situação que, descrevendo o que a gente já viu no dia anterior, no dia 8, que tem bate-boca, que tem conflitos com mágoas de muito tempo atrás, com rancores, inclusive a gente pode aqui acrescentar que além dos rancores, podem ter aqueles revanchismos no sentido de pressões econômicas, pressões de credibilidade de um para outro. Algumas pessoas ficam vítimas até de chantagens. Uma de chantagens emocionais, outras de chantagens mesmo financeiras, né, para obter vantagens a qualquer custo, sem qualquer ética, né? Existe essa possibilidade aqui, a gente tem que se resguardar bastante nesse dia 9, apesar do excelente aspecto aqui que Lua está fazendo ao meio-dia, fica exata. É o dia 9, que aliás é a conjunção exata, dia 9, 10, 11 são dias de conjunção exata de Júpiter com Netuno, né? Que é brilhante essa conjunção no sentido mais criativo da coisa, mais literário, mais imaginativo, mais espiritualista, e não no sentido religioso apenas. Talvez até nele também, mas no sentido mais de como é que a gente pode se ligar a uma essência. Será que há algo que me responda que a vida tem algum sentido, que a vida tem algum significado? Basicamente, muita gente vai encontrar uma trilha, né, a seguir, uma trilha boa, que depois pode se dissipar e encontrar uma outra. Mas aqui nesse dia, sábado, a gente pode estudar um livro, ler um livro, ter uma recomendação de um estudo, de uma leitura, que, repito, não é necessariamente religiosa, mas que pode dar uma trilha filosófica. Eu, por exemplo, já vou me antecipar isso. Diante dessas agruras aqui, que vocês podem estar vivendo, vocês podem estudar astrologia, obviamente, ou ler sobre a filosofia estoica, ler sobre autores que comentam os autores estoicos, filósofos estoicos. O estoicismo, uma das máximas mais interessantes é assim: para que sofrer antes da coisa que já vai te fazer sofrer? Você vai sofrer duas vezes se sofrer antes por aquilo que ainda vai acontecer. Então, é muito interessante a gente pensar estoicamente nesses tempos tão conturbados. Já fica aí a dica, é uma trilha a seguir, é um pensamento que não precisa assumir uma vertente, né? Não precisa vestir uma camisa, né? Mas o estoicismo tem várias respostas para problemas bastante contemporâneos. Fica aí uma dica interessante. Vários livros, são vários autores, né? Fica a vossa escolha. É só fazer uma busca no Google, ver a sinopse e ficar feliz ali da vida. Sabendo que nós temos essa condição aqui de querelas, todo mundo querendo mostrar qual é a sua verdade, dizer que a minha família, o meu povo, os meus, as pessoas que estão mais próximas de mim sofreram muito mais do que vocês, né? Um acusando o outro, né, de ser mais vilão do que o outro, nessa condição aqui, que está no dia 9, sábado. Temos esse ótimo aspecto de Mercúrio ainda. O Mercúrio já está muito próximo aqui, já passou um pouquinho do sextil com Marte e já está chegando ali do sextil com Vênus, mas ainda não formou totalmente. Mas prestem atenção nesse compensador que é Júpiter-Netuno, que para quem está dentro dessa busca filosófica começa a ter ali ideias brilhantes, fica inspirado. Se a pessoa é muito religiosa, ela pode até imaginar que um anjo, um guia, um protetor invisível pode chegar e dar uma inspiração especial para o indivíduo nesses dias. Quem não é religioso também vai ter inspiração especial, talvez vinda do inconsciente mesmo, porque está no momento em que as circunstâncias ao redor ajudam a acessar esse lastro, né, esse arcabouço de inspiração, esse arcabouço de soluções e de auxílio. São as pessoas que se flexibilizam. Sabe aquela hora que a gente fala assim, não dá para ser tão rigoroso com isso, com fulano, com Beltrano? É a hora em que a gente começa a conciliar os piores problemas. Então há essa compensação para o dia 9.